Fala, meus queridos e minhas queridas, muito prazer, muita satisfação estar aqui com vocês. Aqui quem fala é o professor Alex Siqueira, muito prazer para quem não me conhece. Eu sou seu novo professor de física, um dos professores de física que você vai ter aqui esse ano, certo? E me apresento aqui a vocês, né, galera? É um prazer, mais uma vez eu digo aqui, estar com vocês aqui. Eu já trabalho com física aqui no AP, já vai fazer 10 anos no ano que vem. Entrei em 2012, né, ao longo dos meus 22 aninhos aqui no AP, e ano que vem eu completo 10 anos aqui, certo, galera? Como vocês já devem ter acesso a essa informação, conhecido alguns professores e tudo mais, vocês devem saber, né, galera, que a física aqui no AP, do terceiro ano em pré-vestibular, ela é dividida em 4 partes, né? Nós temos a física A, B, C e D. Legal? Eu vou deixar para os outros professores falarem para vocês o que eles vão trabalhar com vocês, né? E eu vou adiantar que aqui, na terceira série pré-vestibular, nós vamos trabalhar com física B. Tá certo, pessoal? Bom, o fato de eu estar gravando essa aula para você aqui da minha casa é que aquilo que aconteceu no ano passado, que todo mundo sabe o que está se mantendo, né? A escola desenvolveu esse método híbrido, né? Uma parte da galera fica em casa, uma parte da galera vê a aula online, vai revezando, pra gente seguir esse ano aí diferente, mas com muita força, tá, pessoal? Com muita determinação e muito foco, tá legal? Muito bem, gente, olha só, na aula de hoje, nesse nosso primeiro encontro, né, nós vamos trocar uma ideia a respeito da matéria do ano, algumas dicas eu quero dar para vocês aqui hoje, e por que não já começar aí a falar devagarzinho, né, pelo menos, alguma coisa da nossa matéria, tá certo, pessoal? Muito bem, pessoal, meu aluno, minha aluna do terceiro ano ou do pré-vestibular, sejam todos muito bem-vindos aí às nossas aulas, beleza, galera? Vamos lá, então? Olha só, gente, para começar aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte, o que nós vamos estudar em Física B? Basicamente isso, né? Só para nós termos um norte, né? Eu vou dividir a nossa matéria em 2 partes, e a primeira parte, né, galera, é a parte da saudosa ótica geométrica, tá certo, galera? A ótica geométrica, ela vai ter um objeto de estudo que é muito importante para esse conteúdo, né, para esse segmento, que no caso é a luz, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas das principais divisões do conteúdo de ótica geométrica. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é só fazer um comentário, né? Por que a matéria de ótica ela carrega essa qualidade, ela carrega esse adjetivo aí de ser uma ótica geométrica. Para e pensa, pessoal. Esse termo geométrica vem da onde? Vem da matemática, vem da geometria. Concorda comigo, pessoal? Então, assim, existem inúmeras aplicações que você pode fazer na geometria, né? Trabalhar com ângulos, lados, tamanhos, né, de formas geométricas e tudo mais. Legal? Aqui, meus amores, a ótica ela é classificada como geométrica pelo simples fato de que nós conseguimos comparar a passagem da luz por algum local do espaço como sendo, por exemplo, o lado de um polígono, né? Porque você vai ver aí que na ótica geométrica, dependendo do local por onde a luz vai atravessar, a luz ela sempre vai em linha reta, né? Então, assim, nós podemos pensar por esse lado, vocês vão ver isso no decorrer das aulas. E por falar nisso, galera, a primeira parte da matéria ali são os fundamentos da ótica geométrica. Os fundamentos da ótica geométrica são, digamos assim, motivos do porquê que eu consigo comparar a ótica com a geometria. Por quê? Por que a ótica ela é comparável à geometria?
Existem 3 princípios que nós iremos trabalhar na hora certa, né? Com esses 3 princípios aí, beleza? Fundamentos da ótica geométrica, beleza. Segundo aqui, pessoal, leis da reflexão. Vocês vão perceber, pessoal, que o nosso curso em geral, seja ele nessa parte 1 ou na parte 2, nós vamos trabalhar muito com fenômenos de ondas. Tá legal? Não quero nem dar spoiler para vocês na parte 2, não, mas nós vamos trabalhar muito com ondas, tá certo? E trabalhando com ondas, pessoal, nós vamos trabalhar muito também com os fenômenos por trás das ondas, os chamados fenômenos ondulatórios, beleza? E assim, pessoal, especificamente na parte de ótica geométrica, existem 2 fenômenos que eles darão a sustentação, né, do conteúdo de ótica geométrica. O primeiro fenômeno, pessoal, que sustenta, né, a matéria de ótica geométrica é a reflexão, tá certo? Só para adiantar para vocês, assim, de uma forma muito simples, o que é reflexão? A reflexão é quando uma onda, no caso a luz, né, nós estamos falando de ótica, vamos trabalhar aqui com a luz. A luz ela vai atingir um material, esse material não vai permitir com que a luz atravesse, e esse material vai mandar a luz de volta para o meio de origem, né, da luz mesmo. A luz vem do ar, bate na parede e volta para o ar. Ela não muda de meio, né? E existem leis, né, que sustentam esse fenômeno de reflexão. Então essa primeira parte das leis da reflexão, e depois nós vamos aplicar essas leis em 2 áreas muito importantes para o conteúdo de ótica em geral, tá, gente? Que no caso são os espelhos planos e os espelhos esféricos também, tá certo? Espelho plano é que a superfície refletora ela é plana, como a mesa que está aqui na minha frente. O espelho esférico, a superfície refletora já é esférica, por exemplo, como uma bolinha, aquela bolinha vermelha de Natal, né? É uma superfície refletora e ela não é plana, ela é esférica, tá legal? O outro fenômeno que sustenta a ótica geométrica como um todo, pessoal, é a refração. Diferente da reflexão, em que a luz vai bater e vai retornar para o meio de origem, a refração acontece quando a luz simplesmente consegue mudar de meio de propagação. Por exemplo, tu já percebeu que eu estou usando óculos aqui agora, não é verdade? E eu uso óculos porque eu tenho problemas de vista. E dependendo de como a luz passa pelo meu óculos, isso resolve o meu problema, isso me ajuda, né? Isso me ajuda, isso me faz enxergar melhor. Então assim, vamos falar das leis da refração e os efeitos da refração. Tá legal, pessoal? Lentes esféricas são, né, digamos assim, representam o objeto de estudo mais importante aí da parte de refração, né? As lentes esféricas, como as lentes dos meus óculos aqui agora, lentes em binóculos, lunetas, telescópios e microscópios, por exemplo aí. Legal? Ótica da visão. Eu adoro falar sobre isso, galera. Por quê? Porque eu uso óculos, eu tenho problema de visão. E eu dou aula de física e, consequentemente, dou aula dessa matéria. Então, assim, falar um pouquinho da parte técnica, da parte corretiva do problema que eu tenho de visão, é uma maneira que eu tenho de compartilhar com vocês de uma maneira mais técnica, mais científica, né? Essas questões de como nós enxergamos, quais são os problemas de visão, quais são os motivos das pessoas terem esses problemas, né? E assim por diante. Tá legal? Essa aqui, meus amores, é a parte da ótica geométrica. Tá legal? A parte 2 do nosso curso aqui, gente, tem a ver com a parte da ondulatória. E aqui, galera, eu espero que assim você entenda bem o que eu vou falar para você, né? A parte mais importante do nosso curso, se você me perguntar, né,
eu vou afirmar para você sem sombra de dúvidas que é a parte de ondulatória. E eu me explico. Em ótica geométrica, meus caros e minhas caras, em ótica geométrica, nós não nos preocupamos com detalhes sobre a onda sonora, sobre a onda luminosa, perdão. Detalhes, né? Detalhes esses que na ondulatória nós nos preocupamos. Como elementos de uma onda, comprimento de onda, frequência, crista, vale, amplitude, período, essas coisas assim. Por exemplo, na parte da ótica, eu costumo dizer para os meus alunos que ótica geométrica, galera, ela é uma... Como é que eu posso dizer? Ótica geométrica é uma aula de matemática salpicada, temperada com um pouquinho de física. Então, tipo assim, numa aula de ótica geométrica, muitas questões serão solucionadas meramente pela geometria que você conhece. Como, por exemplo, semelhança de triângulos, né? Semelhança de triângulos é uma técnica usada na geometria, que é aplicável na ótica geométrica. Entendeu? Agora, quando nós trabalhamos com ondulatória, aí nós vamos falar de física propriamente dita. Tá certo? Nós vamos entender aqui, então, a natureza das ondas, como que elas são formadas, o que é uma onda, o que acontece quando ela propaga-se ali e não aqui, e assim por diante, sacou? Isso aí é a parte da ondulatória, ok? E fazendo a divisão aqui para vocês, pessoal, primeiramente nós vamos ver os princípios da ondulatória, o que é uma onda, quais são as suas características como natureza, forma, propagação, o que a onda carrega, o que ela não carrega, exemplos, o nome de cada elemento das ondas, né, pessoal? Como eu até citei anteriormente, crista, vale, comprimento de onda, amplitude, velocidade, frequência, período, né? São palavras novas no nosso vocabulário que vão entrar no nosso conteúdo aqui de ondulatória propriamente dito. Beleza? Olha só, galera. Fenômenos ondulatórios e suas aplicações. Vamos lá. Você vai ouvir isso de mim algumas vezes, tá, galera? Algumas vezes. Só que esse conteúdo aqui, galera, fenômenos ondulatórios e suas aplicações, isso aqui é a matéria mais importante deste curso. Tá legal, pessoal? É a matéria mais importante do curso que você vai fazer aqui, de Física B. Tá legal? Porque assim, primeiramente, rapaziada, ondulatória já engloba toda e qualquer onda. A luz é uma onda, o som é uma onda, rádio é uma onda, micro-onda é uma onda e assim por diante. Então abrange toda e qualquer onda. E, pessoal, a matéria de ondulatória é uma matéria que dialoga muito com a nossa realidade atual, né? Vou te dar o exemplo da telecomunicação. Uma coisa que acontece no Japão agora, passa 1 minuto, 2, eu já estou sabendo aqui de Vila Velha, né? Hoje todo mundo tem acesso aí a celular, todo mundo tem celular, acesso à internet móvel, né? Todo mundo tem acesso ao Google aí para fazer as suas pesquisas e tudo mais. Então assim, galera, sempre quando nós trabalhamos com tecnologia, nós trabalhamos com fenômenos ondulatórios, né? Fenômenos ondulatórios. Eu vou te dar um exemplo. Olha só. Eu vou te dar 3 exemplos que esses 3 exemplos parecem ser desconexos. Parece que eles são desconexos. Parece que eles não têm uma conexão, né, um com o outro ali. Beleza? Mas eu vou te mostrar que tem. Vamos lá? Olha só. O que tem em comum entre eu escutar alguém me chamando, eu esquentar um prato de comida no micro-ondas
e o meu celular receber uma ligação. Parece desconexo, não parece? Uma pessoa, você ouve uma pessoa, você esquenta um prato de comida no micro-ondas e o seu celular recebe uma ligação. Olha só, de todos os fenômenos que nós iremos estudar, eu já falei de refração e reflexão, citei ali os dois, né? Eu quero falar de um terceiro agora para vocês, nesse exemplo de agora, né? Que é o fenômeno de ressonância. Eu vou resumir aqui o fenômeno de ressonância para vocês, beleza? Imagine só o seguinte, ó. Imagine que essa minha mão aqui é um corpo. E esse corpo está em repouso. Ele não está nem transladando, ele não está nem girando e ele não está nem oscilando. Ele está parado total, né? Agora vamos imaginar que esse corpo aqui, ele receba a incidência de alguma onda. Podemos pensar na onda mais comum para esse caso, que é a sonora. Por exemplo, a onda sonora. Legal? A onda sonora, dependendo das características dessa onda sonora, dependendo de como ela vem, a onda sonora vem aqui, bate nesse objeto, fica batendo nele aqui, e chega uma hora, repito, dependendo das características dessa onda sonora que atinge esse objeto, tá? Esse objeto começa a vibrar. Então, pare e pensa nos meus exemplos agora, pessoal. Quando alguém te chama e você escuta, a pessoa criou uma onda sonora, essa onda sonora atravessou, né, o espaço entre você e essa pessoa, essa onda chegou no seu ouvido, ou seja, essa onda ela chegou no seu sistema auditivo, e lá no seu sistema auditivo haverá toda uma reação da chegada dessa onda. Eu diria para vocês que a chegada dessa onda no seu sistema auditivo faz com que células presentes lá no seu canal, no seu sistema auditivo, comecem a vibrar. Essa vibração gera pulsos nervosos, né? E você interpreta isso como som, por exemplo. Então, assim, o fato das células lá do seu sistema auditivo vibrarem é por conta da ressonância. Uma onda chegou lá no seu canal auditivo, entrou, chegou no sistema e fez lá as celulinhas vibrarem, por exemplo. Legal? Segundo exemplo, tu sabe como é que você consegue aquecer um prato de comida lá no seu micro-ondas? Bom, forno micro-ondas ele tem esse nome carinhosamente porque a onda que ele cria e chega lá no alimento é chamada de micro-onda, né? Micro-onda é o nome de uma onda, não o nome de um forno, né? Ele patenteou esse nome aí, mas micro-onda é o nome de uma onda. Assim como rádio é o nome de uma onda, assim como infravermelho é o nome de uma onda. E assim, essa micro-onda, dependendo da sua intensidade e dependendo da forma como ela chega lá no alimento, ela faz com que as moléculas de água presentes no alimento entre em vibração, começam a vibrar cada vez mais. Você que estudou um pouquinho de calor nos anos anteriores, tu deve lembrar que a definição de temperatura, né, a grosso modo, é o grau de agitação das moléculas que compõem o sistema. Quanto maior for a vibração das moléculas, maior é a temperatura daquele sistema, por exemplo. Tá legal? Então, assim, chegou a micro-onda, as moléculazinhas de água estavam em estado de vibração, aumentaram esse estado de vibração e a temperatura aumentou. E quando o seu celular recebe uma ligação, por exemplo, se você é cliente da Vivo, alguém vai ligar para você, né? A Vivo manda um sinal para o seu celular, vai chegar uma onda no seu celular, e da forma como o seu celular ele recebe aquela onda, ele consegue interagir com essa onda e ele vai te dar ali que você está recebendo uma ligação. Tudo isso aí faz parte do mesmo fenômeno, por exemplo, né? E assim por diante, tá, pessoal? Outros fenômenos eu falo para vocês na aula de fenômenos ondulatórios e suas aplicações, beleza? A partir de agora nós vamos entrar aqui na parte final do nosso conteúdo, do nosso estudo, tá legal?
que é uma parte da matéria que eu gosto demais, que eu me identifico bastante, que é a acústica, pessoal. Acústica, pois é o estudo da onda sonora, exclusivamente da onda sonora, tá legal? E eu gosto bastante, galera, de falar sobre isso aí, galera, porque além de professor, eu também mexo com música, eu trabalho com música. Aqui, eu tenho aqui, ó, lá atrás ali, eu tenho umas caixas de som aqui, eu tenho um violão lá, o meu contrabaixo tá ali, eu tenho outro violão aqui do ladinho aqui também. Esse aqui é o Sidney, eu dou nome aos meus instrumentos, tá? Desculpa aí qualquer coisa. Aqui do meu lado não dá pra você ver agora, mas tem uma caixa de som aqui também, então, enfim. Gosto muito de falar sobre música, sobre som, sobre instrumentos, então a gente vai falar sobre tudo isso na hora que começarmos a falarmos da acústica, né? E nós começamos aqui com as qualidades fisiológicas do som. Engraçado esse nome, né? Qualidades, só que fisiológicas. Então, fisiológica tem a ver com fisiologia, tem a ver com a gente. Então, o som, ele ganhou ali uma área de estudo específico, porque o som é um tipo de onda muito particular. O som nos causa algumas sensações. Por exemplo, só para dar um spoilerzinho para vocês. Primeiramente, você consegue diferenciar um som agudo de um som grave. Por exemplo, se eu falo assim, a minha voz é grave. Agora, se eu falo assim, a minha voz é aguda, por exemplo. Sacou? Você consegue diferenciar isso aí. Você sabe diferenciar que existem instrumentos que são mais graves, como o contrabaixo, por exemplo. E tem instrumentos que são mais agudos, como o cavaquinho, o ukulele, gaita, por exemplo, aí, né? Uma outra qualidade fisiológica, por exemplo, se você ouve um cachorro latindo, você sabe que aquilo ali é um canino, não é um hipopótamo. Se você vê um cavalo relinchando, você sabe que aquilo ali não é um lobo. Se você ouve um lobo uivando, você sabe que aquilo ali não é um papagaio, né? Eu falando dos animais, mas eu posso falar das pessoas também. Tipo assim, ó. Você pode até ser meu aluno, minha aluna pela primeira vez, agora, a partir de agora, esse ano e tal. Mas você já sabe que essa aqui é a minha voz. Ou você confunde essa voz com a voz de outros professores, como Eliezer. A minha voz parece com a de Eliezer, de Grijó, Daniel de Paula, né? Não, né? Então cada um tem a sua própria voz. Então você é capacitado a distinguir. Igual alguém te liga, você não viu quem te ligou, aí você ouve a voz da pessoa. Ah, beleza, é meu pai, ou minha mãe, ou minha avó, sei lá, né? Por exemplo aí. E uma outra qualidade fisiológica do som é que você é capacitado de perceber quando um som é mais ou menos intenso. Tá vendo? Intensidade, volume, tem a ver com isso aí também. Tá legal? Fenômenos acústicos, pessoal. O som, ele é uma onda que causa uma particularidade no nosso organismo, pessoal, que no caso aí existem fenômenos ondulatórios exclusivos da acústica, do som. Vou te dar um exemplo. Eco, né? Olá, 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 né? O eco é um fenômeno acústico exclusivo acústico, né? Vamos estudar isso também. Ondas estacionárias. As ondas estacionárias, pessoal, elas são a base. Vou pegar aqui um exemplo geral, tá? As ondas estacionárias são a base basicamente da teoria matemática e física por trás dos instrumentos musicais. Nós vamos estudar cordas e tubos sonoros. Então, por exemplo, quando eu pego aqui o meu violão e faço um acorde qualquer, galera, por exemplo aqui, ondas estacionárias, ondas nessas cordas aqui são formadas, por exemplo. Tá legal? A mesma coisa acontece com um tubo, tipo instrumento de sopro, flauta, saxofone e tal. Beleza? Por último,
Um, um tipo de efeito, pessoal, que eu tenho certeza que as pessoas que fazem a prova do Enem, tá, tudo bem, não caiu efeito Doppler no Enem que vocês fizeram agora, né? Esse último Enem, beleza, tudo bem, tá legal. Mas assim, efeito Doppler, galera, é um assunto tão, mas tão importante para as pessoas que fazem a prova do Enem, lá do INEP, que já teve ano, por exemplo, se não me engano foi 2016, se não me engano. Na mesma edição do Enem caíram duas questões de efeito Doppler, cara, né? O efeito Doppler, galera, é um tipo de efeito que você percebe quando uma fonte sonora e um observador estão em movimento relativo. Se uma fonte sonora se aproxima de alguém que está ouvindo ou se afasta de alguém que está ouvindo, por exemplo, tá? O efeito Doppler, ele é apresentado a vocês aí, pessoal, durante a acústica, só que ele não é um efeito que... Como é que eu posso dizer? Ele não é um efeito exclusivo do som, né? Não é. Ele é um efeito de todas as ondas, mas falar do efeito Doppler olhando para o som é mais fácil, tá legal? Muito bem, pessoal. Essa aqui é a divisão das nossas matérias, dos nossos conteúdos, tá legal, gente? Eu gostaria de desejar muita força para todos vocês, tá, gente? Sei da dificuldade que todos nós enfrentamos aí durante a pandemia, tá certo? Eu queria deixar aqui registrado, pessoal, um apoio, uma referência, né, para as pessoas que estão no terceiro ano. Eu imagino que realmente não deve ser fácil, tá, para vocês aí, passando por essa fase tão delicada da vida, tá, pessoal? Que vocês estão passando hoje. Eu já passei por isso, tá? Já fui um pré-vestibulando, já fiz o vestibular, sei como é que é, tá, pessoal? A ansiedade, a insegurança, eu sei muito bem como é que é, mas nós estamos aqui para ajudar, tá legal, pessoal? E você pode contar comigo para qualquer coisa, tá certo? Agora que nós estamos aí meio que em casa e meio que na escola, fica mais fácil para de repente desenvolvermos aí alguma dúvida, né? Que você venha a ter, por exemplo, aí. Tá legal? Você pode me procurar na escola agora, tá certo? E pessoal, vou ficar aqui uns minutinhos só para eu começar assim a falar com você bem devagarzinho, bem assim de leve mesmo, sobre a nossa matéria. Começando então na parte de quê? De ótica geométrica, legal? Ótica geométrica, beleza. Falei para vocês aí que a ótica geométrica usa a luz como objeto de estudo. Já falei para vocês aí que a ótica geométrica ela tem esse nome, né? Geométrica, porque ela é associada à geometria, tá certo? Você vai ver isso aí melhor nas próximas aulas. Mas o que é a ótica geométrica em si? A ótica geométrica, meus amores, é basicamente o estudo das características e consequências da passagem da luz por algum lugar do espaço, por alguma determinada região do espaço, né? Então, por exemplo, a luz que eu tenho aqui no meu escritório aqui, por exemplo, ela atravessa o ar, né? E quais são as características, quais são as consequências da passagem da luz pelo ar, ou pela água, ou pela glicerina, ou pelo vácuo, sabe? Como é que se dá isso aí? Basicamente essa que é a pergunta, tá certo? E nesse contexto aí, pessoal, eu gostaria de dar algumas informações para vocês sobre a luz. Primeiramente, pessoal, hoje, em 2021, eu digo assim hoje, mas já há um tempo atrás nós já sabíamos classificar isso aí. Só que hoje, galera, é muito fácil, cara, nós definirmos o que é luz. A luz como uma onda, por exemplo, né? Quando eu cheguei lá na UFES, iniciando o curso de Física,
já estava tudo mastigadinho para mim lá. As pessoas nos tempos passados aí, nos séculos passados, nas décadas passadas, já haviam estudado tudo isso aí e já estava tudo definido para mim. Eu só tive o trabalho de ler e aprender sobre isso. Mas assim, galera, falar sobre as características da luz lá por volta do século 17 não era uma coisa muito fácil de se fazer. Lá para 1600 e qualquer coisa, né? Enfim, não era uma coisa muito fácil, muito simples, muito trivial. Certo, pessoal? Que inclusive nessa época muitas pessoas tiveram algumas discussões muito ferrenhas sobre o que é a luz e o que não é a luz, como por exemplo Isaac Newton, né? Isaac Newton teve ali uma treta violenta com uma pessoa que falava algo contrário do que Newton acreditava, certo? Mas na hora certa eu vou falar sobre isso com vocês aí, beleza? Olha só, galera, características da luz. Veja bem, a luz é uma onda, show! Na hora certa eu vou definir o que é uma onda com vocês. Agora a gente não precisa fazer isso não, mas a luz é uma onda, ponto. E no mundo encantado das ondas, existem duas formas de natureza de uma onda. Tá legal? Existe uma onda que não precisa de um meio material, ela não depende de um meio material. E existe uma outra onda que depende de um meio material. Eu primeiro vou falar por essa última, beleza? Por exemplo, o som. O som é uma onda que precisa de um meio material. Por exemplo, ó, eu estou falando, as minhas cordas vocais estão vibrando, a vibração das minhas cordas vocais faz com que o ar ao meu redor vibre também, a vibração vem aqui para esse microfone, e se não tivesse ar aqui entre eu e o microfone, você não estaria me escutando agora, por exemplo, porque o som ele depende desse meio para ele propagar-se. Tá legal? Se não tivesse corda aqui no meu violão, eu não conseguiria tocar o meu violão, concorda comigo, pessoal? Afinal de contas, se não existe corda, não existe onda em corda. Beleza? Claro que é, né? Então assim, a luz é um tipo de onda que ela não necessita de um meio material para propagar-se. Ela é chamada de eletromagnética. Ondas eletromagnéticas não dependem de meio material para existirem. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que a luz do Sol demora mais ou menos aí uns 8 minutos para chegar até a Terra. 8 minutos, né? E entre o Sol e a Terra existe vácuo. Já parou para pensar o que é o vácuo, jovem? Vácuo é uma região do espaço que não tem nenhum gás, nenhum líquido, nenhum sólido, não tem nada. Ou seja, é o próprio vazio. E a luz consegue atravessar esse vazio aí, por exemplo. Então é uma onda eletromagnética. Não depende de um meio material para existir. Legal? A luz, ela tem uma forma, ela tem um formato, né? Que ela tem um formato transversal. Professor, o que é o formato transversal da luz? É que a propagação da luz é perpendicular com a vibração dela. Ou seja, a propagação da luz forma um ângulo de 90 graus com a vibração dela. Ou seja, é esse tipo de ondinha aí, ó. Repara só, essa minha luz está indo para a direita, certo? No caso, para vocês aqui, a direita seria para cá, né? Assim, ó. Isso, para a direita, ó. Legal? E no caso, repara que essa bolinha preta aí, ela representa um elemento dessa onda, certo? Um elemento. Digamos assim, vamos imaginar que isso é uma corda e que esse pontinho preto aí é um pedacinho dessa corda. Então a onda nessa corda vai para a direita, para sua direita, para o lado de cá, né? Que é a minha esquerda. E o elemento da corda vibra na vertical ali, ó, e ele não sai perto do 6, né? Pertinho do 6 ali, ó, sempre nessa mesma vertical. Legal?
Ou seja, a onda transversal é essa onda clássica que você conhece aí, né? E a onda, ela a onda luminosa, né? A luz, ela tem uma propagação tridimensional. Ela tem uma propagação em 3 direções distintas, certo? Por exemplo, se eu ligo aqui a luz do meu escritório aqui, ela não vai iluminar em uma ou 2 direções, vai iluminar para todas as direções aí. Tá legal? Vamos lá, galera. A ideia aqui é a seguinte. Fontes luminosas. Vamos falar de fontes luminosas para a gente fechar esse nosso primeiro encontro, então. É só começando de levezinho, né? Beleza, pessoal? Olha só. Fontes luminosas. Quando nós pensamos em uma fonte de luz, para e pensa. Fonte luminosa, fonte de luz. Quando nós pensamos em fonte de luz, eu imagino que nós podemos ter aí uma noção de que uma fonte de luz é algo que cria luz, né? Mas isso aí é um conceito equivocado, tá, pessoal? Presta bem atenção, jovem. Fonte de luz é aquilo que ou cria luz ou reflete a luz. Pois é, pega essa visão aí, jovem. Ou que cria ou que reflete a luz. Então, se eu estou refletindo luz e você está me vendo por essa câmera, significa que eu sou uma fonte de luz. Eu estou refletindo a luz do sol, né? Tendo em vista que não tem nenhuma lâmpada aqui acesa no meu escritório. Beleza? Então vamos lá, galera. Existe aqui a fonte primária. A fonte primária, também conhecida pelo nome de corpo luminoso, é aquele corpo que possui luz própria. Exemplo, pessoal. Exemplos, né? 3 exemplos tá bom. Sol, show, nosso astro rei aí. Ele tem luz própria. Que bom que ele tem luz própria, porque se o Sol tem luz própria, significa que nós estamos vivos, né? Que legal. Uma lâmpada acesa, certo? Peguei uma lâmpada, acendi. Está iluminando? Está. Então é uma fonte primária. E a chama de uma vela, né? Acendo uma vela, a luz ali provocada pela chama também representa ali uma fonte luminosa. Beleza? Só que, em contradição a isso aí, pessoal, nós temos aí também a fonte secundária. A fonte secundária é conhecida pelo nome de corpo iluminado. O próprio nome já diz, né? Ele é um corpo que não tem luz própria, tá certo? E para ele ser visto, ele precisa ser o quê? Muito bem. Para ele ser visto, ele precisa ser iluminado. Tá legal? Exemplos. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Não, cara, Tiaguinho errou nessa letra dessa música, irmão. Se a lua brilha lá no céu, ela tem a sua própria luz, velho. E nós sabemos que a lua não tem luz própria. A música poderia ser alterada para bem assim, ó. Tá vendo aquela lua que reflete a luz proveniente do sol que fica lá no céu, né? E assim por diante. Aí segue o pagode. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Essa é uma música de Paula Fernandes. Ela quer ser para alguém uma coisa que é impossível. Ou seja, quando ela faz uma música querendo ser para alguém aquilo que fisicamente não é possível, esse é um relacionamento que tem grandes chances de não dar muito certo. Fica aí a interpretação da letra da música. Gente, a lua, ela é uma fonte secundária, né, gente? A lua não tem luz própria, tá certo? Ela reflete a luz do sol. E dependendo como é que a posição da lua está em relação à Terra, na sombra da Terra, acontecem as fases da lua. Show de bola? Um caderno. O seu caderno aí, por exemplo, que você está usando para estudar essa matéria, é uma fonte secundária. Ele não tem luz própria. Ou você vai me falar que o seu caderno tem luz? Fala sério, hein? Eu lembro uma vez
que eu estava dando aula, dando essa aula aqui, lá na unidade da Praia do Canto, né? Na unidade da Praia do Canto. Alô, galera da Praia do Canto, um abraço aí, ó. Tamo junto, hein? E assim, eu usei aqui o segundo exemplo como sendo uma caneta. Falei, a lua é o primeiro exemplo, a caneta é o segundo exemplo, né? Porque a caneta não tem luz própria, né? Eu virei pro quadro para escrever, caneta. Aí a sala começou a rir. Aí uma menina levantou lá uma caneta do Mickey, que ela comprou, sei lá, na Disney. E a caneta brilhando pra caramba e tudo mais. Aí a menina me refutou na sala, né? Fazer o quê? E pessoal, eu e vocês, nós somos seres iluminados, né? Nós não precisamos, nós não temos luz própria, né? Nós precisamos ser iluminados para sermos vistos. Legal? Então assim, pessoal, quer ver só um exercício para você fazer sobre esse assunto aí agora? Para e pensa comigo. Se você está num ambiente completamente escuro, absolutamente escuro, se você consegue enxergar algum objeto nesse ambiente escuro, esse objeto ele é primário, ele é luminoso. Agora, se dentro desse quarto escuro você não consegue ver aquele objeto, ele é iluminado. Simples assim. Beleza, molecada? Rapaziada, essa aqui foi só a primeira aula, só uma primeira conversa de tantas que nós teremos aqui ao longo desse ano. Esperamos aí, pessoal, que a situação normalize o mais rápido possível, que nós sejamos vacinados, né? Para que a nossa rotina volte ao normal como era, por exemplo, há 2 anos atrás. Beleza, pessoal? Rapaziada, professor Alex fica por aqui. Um grande abraço e nos vemos aí nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Falou? Fui!